Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais! Eis-me aqui, depois do jogo. Atlético Nacional 2, São Paulo 1. Ah, iguais do coração! Foi uma pena mesmo. Mas o São Paulo está fora da Copa Libertadores da América. Caiu na semifinal. Agora, quem é que tem mais semifinais disputadas no Brasil pela Copa Libertadores da América? É o The Rest. É o Clube da Fé. É o clube das 3 mais lindas cores do mundo, não tenham dúvidas. Caiu o São Paulo, mas caiu num jogo que devia ser anulado. Devia ser anulado esse jogo, sim, iguais. Foi realmente um caso de polícia. Eu nunca vi isso, não. O São Paulo foi enfrentar o Atlético Nacional lá em Medellín. E a grande imprensa, a grande mídia de São Paulo e de todo o Brasil já dava o São Paulo como derrotado, perdeu, vai levar de goleada. Eu mesmo e muitos devotos, a grande maioria dos devotos, esperávamos por um milagre, eu e eles. Não é? Mas a grande mídia e os rivais, os anti-são paulinos, aqueles que não são hexacampeões brasileiros, aqueles que não são tricampeões mundiais, aqueles que não são tricampeões da América, estavam todos lá de olhos abertos, secando o São Paulo e dizendo e propagando aos 4 ventos, vai de 5, vai de 6. Mas não foi o que se viu, não. O São Paulo de Denis, Bruno Lugano, Rodrigo Caio e Mena, Hudson, Thiago Mendes, Wesley, Centurion e Michel Bastos com Caleri na frente, com essa escalação, foi lá e enfrentou o Atlético Nacional, cantado em prosa e verso, o melhor time da Copa Libertadores, melhor ataque, melhor defesa, o time de ouro. O São Paulo enfrentou de igual para igual. Foi um jogão. E pro jogo pau a pau, se o São Paulo não fosse prejudicado da maneira que foi, por esse árbitro, Patrício Polic, esse árbitro chileno, o São Paulo poderia perfeitamente estar hoje, nessa quinta-feira, quando eu falo com vocês após o jogo, depois do jogo, estar classificado para a final. Porque foi, iguais, uma arbitragem danosa. Foi uma arbitragem absolutamente facciosa. Foi uma arbitragem como nunca se viu. O São Paulo foi prejudicado nos 2 jogos. Nos 2 jogos contra esse Atlético Nacional. No Templo Sagrado do Morumbi, aquela expulsão do Michael, God of Zaga. Foi mandrake. O Michael empurrou o sujeito que estava segurando a bola aos 30 e poucos minutos do segundo tempo. E o São Paulo querendo ganhar o jogo. E o homem caiu, encenou. E o árbitro mostrou um vermelho pro Michael e tirou o Michael na final. O grande capitão São Paulino. O Ganso estava fora. O São Paulo naquele jogo no Morumbi, se o Michael não é expulso e se El Paton fecha o time, ou se El Paton fecha o time depois da expulsão, o São Paulo teria arrancado no mínimo um empate, teria saído com um empate. Se não tivesse vencido, se o Michael não tivesse sido expulso, eu ouso dizer que o São Paulo poderia ter ganho. Mas com a expulsão do Michael, o São Paulo, se fechasse com a entrada de Lugano, que não fez o Paton, o São Paulo teria pelo menos empatado o jogo. E o jogo lá em Medellín seria outro. Mas mesmo com a derrota e mesmo com os desfalques todos, o São Paulo enfrentou ali cabeça com cabeça esse time de Medellín. Quem é maior, o São Paulo ou o Atlético Nacional? É o São Paulo. O tricampeão mundial é o São Paulo. E o São Paulo foi lá e jogou o jogo. O São Paulo jogou para ganhar. O São Paulo jogou, mesmo com essa escalação, com o Centurion armando no lugar do Ganso. Centurion armando. Vejam só, que barbaridade. Mesmo com o Centurion armando, eu preferi o Michel Bastos armando ali no meio,
com o Centurion na ponta esquerda. Aliás, sem o Centurion. Eu preferia mesmo que tivesse entrado do lado direito o Luiz Araújo, tivesse saído jogando, e que o São Paulo tivesse com o Hudson, Thiago Mendes no meio campo e mais o Michel Armando, com Luiz Araújo e Caleri na frente, com o Michel Bastos do lado. Então, o São Paulo faria um outro jogo, mas mesmo assim, o São Paulo jogou de igual para igual, fez um excelente primeiro tempo, com o Bruno muito bem no jogo, Armando indo à frente, fazendo as jogadas de linha de fundo, com o Thiago Mendes fechando pelo lado esquerdo, até o Centurion, até o Centurion merece um destaque, porque, embora não tenha sido uma sumidade, o Centurion até que lutou, brigou, acertou algumas jogadas, no primeiro tempo. No segundo tempo sumiu, mas no primeiro tempo fez até que algumas jogadas ali pelo meio, mas sempre caindo pelos lados, revezando ali com o Michel. Eu preferi o Michel na posição. Mas, e com o Caleri, com uma luta extraordinária lá na frente, com o Lugano e Rodrigo Caio bem, marcando bem, a raça de sempre o Lugano. Estourou um pouco o Mena, que parece estar um pouco fora de forma. Todos os ataques do Atlético Nacional eram pelo lado do Mena, tudo pelo lado direito, Tudo pelo lado direito no primeiro tempo. Mas o São Paulo abriu a contagem com o Caleri logo aos 8, num golaço, avec la tête, um golaço de cabeça de longe. Cabeceou e encobriu o goleiro Armani. Armani caiu cheio de elegância. Mas a bola entrou, balançou as redes colombianas e calou aquela torcida inteira lá, de 40 mil pessoas. Acabou o mosaico, acabou tudo. Eles pensaram, bom, agora o tricampeão mundial vai mostrar sua força. E poderia ter mostrado mesmo. Poderia. Acontece que o Atlético Nacional empatou logo depois, empatou aos 15, 7 minutos depois, com um gol impedido. O tal Borja, que eles chamam de Borja lá. Esse homem estava com uma sorte com o São Paulo que tá louco. Mas estava impedido, a televisão mostrou depois. Borja estava impedido, estava um passo à frente e fez o gol de empate. Começou aí, a sina do São Paulo. Assina o destino, mas um destino desenhado pela arbitragem danosa desse tal Patrício Polic, que devia ser expulso da arbitragem mundial. Não pode mais apitar futebol esse chileno. Então os homens empataram com o gol impedido, equilibraram o jogo ficou equilibrado e terminou 1-1 no primeiro tempo, mas terminou 1-1 porque o destino foi novamente desenhado por esse árbitro, porque o Hudson foi visivelmente empurrado dentro da grande área, pênalti. Era pênalti escandaloso em favor do Diarest. Foi um negócio absurdo, todo mundo viu, o estádio inteiro viu, o mosaico viu, os colombianos todos viram, até Pablo Escobar, esse herói colombiano, entre aspas, se mexeu lá na tumba. O lance foi muito claro, era gol do São Paulo. O Hudson foi empurrado claramente por trás, pelas costas, pelo jogador colombiano, que já tinha o cartão amarelo e era para ser expulso. E o árbitro fez vistas grossas. E o jogo, por isso, terminou 1-1, porque era o finzinho do primeiro tempo e o São Paulo faria 2-1. E o jogo seria outro no segundo tempo. Então foi um absurdo. E no segundo tempo, o jogo ficou de igual para igual. O São Paulo ia e o Atlético Nacional também ia. Não estou dizendo aqui que o Atlético Nacional não é um bom time. É sim, o Atlético Nacional é ótimo, mas o São Paulo jogou de igual para iguais. O São Paulo, que talvez não tenha o elenco que tem o Atlético Nacional, contratou bem aí nessa janela, o São Paulo não contratou ninguém, e o São Paulo mesmo desfalcado, o São Paulo podia ter ganho o jogo. E por que perdeu? Perdeu porque o destino foi desenhado por Patrício Polic, também no segundo tempo. Porque aos 32 do segundo tempo, com o jogo pau a pau, o homem dá um pênalti absurdo de Carlinhos. Carlinhos que tinha entrado no lugar do Mena. Mena que não vinha bem no jogo. Carlinhos entrou e num cruzamento do homem que entrou pelo lado direito, nas costas dele, o Carlinhos virou-se de costas para a bola que não batesse no rosto dele, virou-se de costas para se proteger. E o que aconteceu? A bola bateu no braço do Carlinhos, que está de costas. Então como é que se marca um pênalti desse? Isso é um absurdo. Arbitragem tendenciosa. O árbitro marcou pênalti. Ora, iguais. Será que a regra
Não é clara, como diz o Arnaldo César Coelho lá na TV Globo? A regra é mais clara do que nunca. Ora, só há pênalti se o homem que intercepta a bola tem a intenção, age com dolo, com vontade de impedir a bola de passar. E como é que o Carlinhos de costas poderia ter intenção de tocar a mão na bola? Um grande absurdo. E aos 32 o Atlético Nacional fez 2-1. Nesse pênalti imaginário, nesse pênalti fantasma inventado pelo árbitro chileno. Então eles fizeram 2-1 e o árbitro, para variar e para completar a sua obra escabrosa contra o DRS, ainda expulsa de campo o Wesley, não vinha jogando nada, mas foi expulso, o São Paulo ficou com 10, e Lugano, para o São Paulo ficar com 9. Então deu o jogo de presente para o Atlético Nacional. Ah, foi um escândalo, Igual. Foi um escândalo. Eu não quero aqui me deter em minúcias do jogo, mas houve inversão o jogo inteiro de faltas, houve marcação de impedimento de jogadores são paulinos, de impedimento que não existiram. Foi algo de estarrecer. Foi uma arbitragem caseira. Foi uma arbitragem para ajudar os colombianos e para tirar os brasileiros da final da Libertadores da América. O que se constata ao final deste São Paulo 1, Atlético Nacional 2, é o estado falimentar em que se encontra a CBF, que é o órgão que dirige o futebol nacional, e os próprios clubes brasileiros. Porque nem a CBF e nem os clubes brasileiros, inclusive o São Paulo, tem mais qualquer força diante da Conmebol, essa tal de Conmebol. O São Paulo, quando ganhou os títulos de 92 e 93, o São Paulo agiu. O São Paulo não quis, evidentemente, comprar ninguém, mas é preciso agir nos bastidores para que haja uma arbitragem imparcial, para que haja uma arbitragem impoluta, incensurável, para que haja uma arbitragem neutra na hora das semifinais, da final, na hora dos jogos da Libertadores. E quem é que o São Paulo mandou lá na Conmebol esse ano? Ninguém. E quem é que a CBF mandou para proteger o clube brasileiro? Para tomar uma medida cautelar, no sentido de mostrar à arbitragem que o Brasil é forte, que o Brasil é poderoso. Depois daquele 7-1 contra a Alemanha, o futebol brasileiro virou o futebol vira-lata. Voltou a ser o futebol vira-lata dos anos 40 e 50. Ninguém mais acredita no futebol brasileiro e ninguém mais respeita o futebol brasileiro. Porque esse jogo São Paulo e Nacional, em Medellín, nesta quarta-feira, nas semifinais da Copa Libertadores da América, foi uma vergonha para o futebol mundial. Foi, na verdade, uma arbitragem tendenciosa, uma arbitragem dolosa, uma arbitragem para tirar o São Paulo da Libertadores. O São Paulo não é o maior time do mundo, não. O São Paulo precisa de muitos reparos. O São Paulo precisa melhorar muito para seguir agora o seu caminho no Campeonato Brasileiro. Mas foi uma partida de fazer inveja aos concorrentes, porque o São Paulo lutou, porque o São Paulo deixou a alma em campo, porque o São Paulo fez aquilo que todos os devotos queriam. O São Paulo caiu de pé e só caiu por obra do destino, armado pelo senhor Patrice Polic. Foi isso que eu vi neste jogo de quarta-feira entre Atlético Nacional e São Paulo Futebol Clube. Desculpem-me, iguais, pelo desabafo, mas eu quero cumprimentar aqui ao elenco do São Paulo, ao time do São Paulo, que eu repito, não é o time dos sonhos, não é o time do São Paulo que nós queremos, mas é o que temos. Mas o São Paulo, diante de tanta e tanta descrença por parte de toda a imprensa nacional, por parte de todos os rivais, o São Paulo foi a Medellín e fez uma partida digna de nota, uma partida heróica, uma partida digna de aplausos. Perdeu o São Paulo, está fora da Libertadores, precisamos tomar um rumo agora no Campeonato Brasileiro. Mas foi uma vitória, foi uma derrota em que o São Paulo caiu de pé. Era isso que eu tinha a dizer. Depois deste jogo, Atlético Nacional 2, São Paulo 1. Foi um desabafo de coração tricolor,
um desabafo de devoto e um desabafo para ficar entre nós, São Paulinos, porque este programa é feito de coração São Paulino para coração São Paulino. Tenham todos um fim de semana extraordinário, saudável, cheio de harmonia e paz. Sejam felizes e, apesar dos pesares, vamos em frente e paz. Deus iguais. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.